Olá, amigos, bem-vindos ao nosso episódio de hoje do livro Momentos de Saúde, da benfeitora Joana de Ângeles. Hoje nós vamos tratar de um fator bastante comum. Muitas pessoas têm tanto um quanto o outro, que vivem juntinhos ali. São dois aspectos psicológicos que bastante comumente nós nos utilizamos. São a insatisfação e as utopias. Capítulo 8. Joana vai nos falar que a utopia é um mecanismo de evasão, ou seja, é um mecanismo, é uma ferramenta que nós muitas vezes utilizamos para fugir da realidade. Quando eu não estou satisfeita com a minha realidade, com o meu dia a dia, com as coisas que eu estou vivenciando, eu crio uma utopia, um cenário distante daquilo em que eu estou vivendo para escapar de forma absolutamente ilusória da minha realidade. A utopia não é sonhar, projetar, ter esperanças numa vida melhor, num mundo melhor. A esperança é aquilo que nos move para frente, ela nos faz caminhar. A gente segue para frente tendo esperança e tendo sonhos. Isso a gente precisa ter. Sem sonhos a gente não sai do lugar, a gente não segue a vida adiante. A utopia, ao contrário, ela nos paralisa, ela nos mantém inertes na posição em que nós estamos, sem fazer nada para mudar aquela realidade. Nós brasileiros temos um hábito muito comum. Sempre que acumula esses prêmios da Loteria Federal, ou aquele prêmio lá no último dia, penúltimo dia do ano, que é um valor grande, expressivo, todo mundo fica pensando, todo mundo não, muitos de nós brasileiros ficamos pensando, se eu ganhasse na loteria acumulada, se eu tivesse um prêmio alto na Mega Sena. E aí, quantas vezes a gente não fica pensando o que é que faria? Eu mesma, no ambiente de trabalho, já assisti várias vezes situações em que a equipe inteira se põe a perguntar o que você faria se ganhasse não sei quantos milhões. Eu parava de trabalhar, eu viajava, eu fazia isso, eu faria aquilo. E gasta-se um bom tempo nessa imaginação do que fazer com um valor financeiro absolutamente ilusório e fora da nossa realidade. Tem problema a gente pensar assim? Tem problema a gente brincar em família, entre os amigos? Se eu tivesse um dinheirão, eu ia fazer tal coisa? Claro que não. Isso a gente está imaginando, mas volta para a sua realidade. Né? Não fica ali agarrado na utopia. A utopia é algo que nos cristaliza, que nos deixa, como Joana diz, rebelde e preguiçosamente no mesmo lugar em que nós estamos. Esse padrão, né, quando se torna esse comportamento, ele se torna um padrão, uma repetição. Eu todo dia fico imaginando essas coisas que estão fora da minha realidade, elas podem se tornar como metas inatingíveis. E aí a gente cai naquela situação em que a gente acha que só vai ser feliz quando estiver numa situação diferente da vida. Eu só vou ser feliz quando
eu me casar, eu só vou ser feliz quando eu me separar, eu só vou ser feliz quando eu arrumar o emprego dos sonhos, ou eu só vou ser feliz quando eu me aposentar. E aí quantas pessoas passam a vida inteira se sentindo arrastando correntes, porque só vai ser feliz quando a aposentadoria chegar. E aí no dia que chega, ele descobre que não é nada daquilo que sonhou, porque estava lá na utopia, não estava na realidade. E muitas dessas pessoas que assim passam a vida pensando, não planejam de forma real, concreta, o que fazer quando chegar na tal situação que desejavam como se fosse a única para serem felizes. Né? Chega ali pertinho ou até alcança, mas não se tornam felizes, não estão satisfeitos, porque sempre tem algo que está faltando. Nunca é exatamente o que a pessoa quer, nunca é satisfatório. Esse estado de insatisfação, ele é sim uma rebeldia que a gente traz lá na alma da gente. É o não conseguir aceitar a vida que eu tenho, não conseguir aceitar quem eu sou, com as minhas limitações, com as minhas qualidades, com as minhas pendências, com as minhas idiosincrasias todas. Eu não me aceito, eu não aceito a vida que eu tenho, eu não aceito as pessoas que estão à minha volta. E aí, ao invés de eu me colocar na posição de como mudar isso, do que for possível mudar, eu me coloco como uma criança ainda espiritualmente, emocionalmente, na birra, né? De eu não conseguir ter satisfação dentro do quadro em que eu me encontro. É claro que a gente não consegue, nem deve estar feliz da vida com tudo que nós temos de condições. É da natureza humana nós desejarmos ir além, nós querermos mais. Freud traz isso nas suas pulsões. O Espiritismo vai nos trazer na lei do progresso, que é aquele instinto, aquele desejo nato, intrínseco de todos nós de querermos o melhor. Isso faz parte da centelha divina dentro de nós, nos impulsionando para melhoria. Deus sempre está nos puxando para frente. Daí a gente ter sempre essa vontade, esse desejo que nunca é satisfeito dentro da psicanálise, em que a gente está sempre querendo algo para frente. Mas se eu faço isso, que é saudável quando na medida adequada, se eu faço isso de forma excessiva, ignorando qualquer coisa que eu tenha de bom na minha vida atual, de bom na minha personalidade, se eu fico colocando um padrão de perfeição para mim mesma, um padrão de perfeição para o outro, porque quando eu exijo que o outro seja perfeito, eu estou exigindo de mim também, né? Eu estou projetando para ele uma cobrança que eu tenho dentro de mim. Aí eu sei que eu não sou perfeita, então eu acho que todo mundo é imperfeito e fico cobrando uma perfeição inatingível no estado em que nós estamos ainda. Então, uma maneira da gente sair desse estado de insatisfação não é a utopia. A utopia é uma fuga. Uma resolução é através do autoconhecimento e da autoaceitação. Eu me aceitar como eu sou. Se, por exemplo, eu tenho uma situação de saúde que não está satisfatória, eu tenho que me reconhecer doente.
Eu tenho que olhar e dizer, realmente, eu preciso de um médico, eu preciso de um remédio, eu preciso de um tratamento. Seja uma doença física, seja uma doença emocional. Eu preciso de um apoio profissional que me auxilie. E aí eu me levanto e vou em busca desse auxílio. Eu ajo, eu atuo para modificar essa condição de saúde que ainda não está adequada. O mesmo vale para as finanças, o mesmo vale para o campo relacional, os meus relacionamentos, seja o afetivo, conjugal, seja com os filhos, seja com a família de modo geral, seja com os amigos. Não está satisfatório? Eu tenho que olhar para dentro de mim e ver o que é que eu posso mudar em mim. Que alterações eu posso fazer que vão modificar essas relações. Mas perceba, eu sempre tenho que aceitar primeiro que eu tenho uma condição X ou Y e não ficar fugindo dela, como a gente faz muitas vezes, né? As pessoas dizem, nossa, mas você é tão teimoso, ou você tem um comportamento X ou Y, e a gente logo diz, teimosa? Eu não tem nada disso não. A gente nega, a gente tenta enfiar aquela poeira toda debaixo do tapete e ela fica ali só crescendo, né? Poeira debaixo do tapete não evapora, não entra num portal de Nárnia, num mundo paralelo e desaparece. Assim são os nossos comportamentos, assim são as nossas tendências psicológicas. Elas não vão desaparecer, elas não vão se transformar senão pela nossa atuação, o nosso trabalho sobre elas. Como nos diz Jesus, a verdade não exige nada, não cobra nada, ela transforma. Quanto mais e melhor eu me conheço, mais e melhor eu me transformo. Eu me torno uma pessoa melhor para mim. Eu convivo mais agradavelmente comigo, tendo a coragem de me olhar e de me admitir naquilo que eu sou. Inclusive, nessa temática das insatisfações, eu ter a coragem de olhar o quanto eu estou ali estagnado por rebeldia e o quanto eu posso agir, o quanto eu posso mudar, né? Quais atitudes a serem tomadas por mim para que eu modifique esse meu quadro de insatisfação. Lembrando de Jesus, há uma passagem do discípulo Bartolomeu, apóstolo Bartolomeu. Ele era um dos pescadores, ele não morava ali juntinho de Pedro, onde Jesus ficava grande parte do tempo, mas ele acompanhava Jesus, ele gostava sinceramente dos ensinos do Cristo. E aí ele era um dos trabalhadores mais dedicados, ele era pau para toda obra, estava sempre ali, diligente, sempre ajudando, sempre escutando o que Jesus falava, mas ele estava sempre triste, sempre para baixo, faltava alguma coisa, era uma luz apagada dentro dele. E Jesus, a quem nada escapa, observando, aproveitou um momento ali em que ele conseguia ficar sozinho com o Bartolomeu, na pequenina casa do Simão, que era bem pequenininha, e foi conversar com ele. E nessa conversa franca, Bartolomeu traz, de coração aberto, muito sincero, as suas dores. O quanto ele via neste mundo material tantas brigas, tantas guerras, tantas disputas políticas, tantos crimes, isso há 2000 anos. E ouvindo a descrição dele, a gente se lembra do nosso mundo de hoje, que ainda tem tantas fontes de insatisfação para todos nós.
Ainda não estamos num mundo feliz. Ainda estamos num momento de muitas dores, de muitas provas, de muitas expiações. Então, aquelas dores que eles sentiam eram lícitas. Elas realmente existem. Além das queixas do mundo, ele tinha há pouco tempo sua mãe falecido, seus irmãos e seu pai o acusavam, embora ele trabalhasse, ele tinha suas redes e ia trabalhar todos os dias, mas o pai e os irmãos, por não compreendê-lo e queixando-se sempre da escassez financeira, porque por mais que trabalhassem, aqueles pescadores ali não tinham prosperidade financeira. Eles viviam muito humildemente, era muito trabalho para pouco dinheiro. E além disso, a família não aceitava de forma alguma que Bartolomeu seguisse Jesus. Eles o xingavam de ser um traidor da lei e de ser vagabundo, porque ele ficava até tarde, se fosse possível, acompanhando Jesus, ouvindo Jesus. E ele morava em outra região, então ele tinha que se deslocar até chegar em casa. Então ele era rechaçado por onde ele passava. Ele via dureza no caminho dele por onde ele passasse. Então ele abre o coração a Jesus, expõe todas essas questões que o entristecem, e Jesus traz a ele o conceito de que, quando ele falou que a felicidade não é desse mundo, porque Jesus fala de uma felicidade completa, ampla, que não pertence ainda a esse mundo, né? Nós ainda temos um corpo físico que adoece, que nos traz dores, a gente ainda tem muitos aprendizados a adquirir até chegarmos à comunhão com Deus que Jesus vivencia. Mas com isso ele não estava dizendo que é para a gente viver aqui na Terra arrastando correntes de tristeza. Nós temos felicidades possíveis aqui. Nós temos contentamentos absolutamente viáveis ao nosso mundo. A cada dia nós temos uma nova oportunidade de revivermos, de olharmos a nossa realidade, a composição dos nossos dias de uma maneira melhor. É como aquela expressão de olhar um copo e dizer, um copo de água, e dizer tá meio vazio ou tá meio cheio. Bartolomeu todos os dias via o copo meio vazio. E Jesus veio lhe dizer que ele poderia olhar esse copo meio cheio, porque tinha a saúde, tinha a vida, tinha momentos de felicidade, mesmo naquela vida dura em que ele vivia, mas que Bartolomeu não observava, porque ele estava obcecado, fechado, cristalizado na insatisfação. É um vício, como o do cigarro, que é tão difícil de largar para muitas pessoas, como a compulsão por comer, como o vício da maledicência. Nós temos muitos vícios emocionais. Não é só álcool, droga, cigarro que é vício. Nós temos as nossas viciações. E quando a gente vicia a nossa mente, o nosso pensamento, a só reclamar, a só ver tristeza, a só ver o lado ruim da vida, a gente não consegue ver o bem. A gente não consegue ver a alegria. Mas o bem, o belo, o bom fazem parte desse nosso mundo. Ele está por aqui também. Não é porque os noticiários passam a maior parte do tempo, se não todo o tempo em alguns casos, só noticiando o mal e as coisas ruins, porque o mal é barulhento, que nesse mundo só tem maldade. Muitíssimo pelo contrário. Tem inúmeras pessoas, inúmeras empresas, inúmeros órgãos fazendo o bem anonimamente, porque o bem é silencioso, é
quieto, é manso. E isso não ganha os jornais, isso não ganha os noticiários, porque psicologicamente nós, humanidade, ainda nos prendemos muito justamente ao mal, por hábito, por estarmos viciados em acompanhar aquilo que nos choca, aquilo que nos traz esse componente de violência, de tristeza, até que a gente chega a um ponto que a gente vai se exaurir em tão absoluto disso tudo, que a gente não vai mais dar bola para essas notícias. Aí a gente vai ver um novo mundo em que as notícias, em que o bem vai ser tão comum e tão aplaudido quanto não é ainda nos nossos dias. Ao fim dessa conversa de Jesus com Bartolomeu, trazendo a ele a semente da boa nova verdadeira, em que Jesus diz: eu não viria a esse mundo se eu não tivesse certeza absoluta de que esse mundo está caminhando para o bem, que há coisas boas aqui. Eu não viria, não sairia de onde eu estava para vir até aqui dizer para vocês que é possível ser felizes, se isso não fosse verdade. E então Bartolomeu despede-se de Jesus, já à alta hora da noite, caminha sozinho pela noite, de volta até a sua casa, pensando em tudo que ele ouviu, pensando em todas as suas tristezas, e ele se dá conta que elas não moram mais no seu coração. Todos nós precisamos caminhar pela noite da nossa transformação, da nossa mudança interna, da nossa reforma psicológica e moral, até decidirmos abrir mão das nossas tristezas, abrir mão das nossas rebeldias. Tem lá dentro de você uma rebeldia agarradinha. Muitas vezes a gente disfarça as nossas rebeldias, põe uma roupinha ali de indignação justa ou põe uma roupinha de outro sentimento, mas na verdade, quando a gente se consulta com honestidade e coragem, como Joana de Ângeles nos diz para termos, a gente percebe que é uma rebeldia. E quando a gente consegue abrir mão delas, a vida continua igual, mas a gente mudou. Bartolomeu, quando chegou em casa de madrugada, os irmãos o xingaram, os irmãos o chamaram de vagabundo, os irmãos brigaram porque ele estava com Jesus. O pai não o acolheu, repetiu o comportamento dos irmãos, mas ele, renovado, ao invés de entrar na briga que geraria mais insatisfação, acolheu os irmãos em bondade e silêncio, porque ali não adiantava ele falar, naquele momento não adiantava ele ficar doutrinando verbalmente a família. O que cabia fazer era comportar-se de forma diferente. Então ele vai para o cantinho dele, descansa um pouquinho, logo depois pega as redes e vai para o trabalho. E passa o dia inteiro nas mesmas atividades de antes. Só que a partir de agora, ele tem uma palavra de bom ânimo para todos que passam por ele. Ele tem um sorriso amigo aos tristes, aos raivosos, aos alegres, a todos, enfim. Ele encontrou o caminho da paz, da satisfação dentro dele. Que nós consigamos sairmos da rebeldia, sairmos da cristalização que nos impede de vermos a nossa vida e nós mesmos, o nosso psiquismo, com bons olhos, com olhos de ver o que tem de bom a ser celebrado, para que assim, somente assim, nós consigamos transformar pela via do amor aquilo
que ainda precisa ser modificado e aprimorado em nós. Assim, nós teremos muito mais momentos de saúde física também, mas principalmente psicológica, emocional nos nossos dias. Com esse exemplo, essa reflexão de Bartolomeu, a gente encerra por hoje e já convida para o nosso próximo episódio daqui a uma semana, em que nós vamos falar sobre a nossa consciência. Saúde perante a consciência. É um bom tema, uma outra boa reflexão que Joana nos traz. Um abraço grande a todos e fiquem em paz.